Dinamarca, inverno de 1838. Greta Lindström não chorou no dia em que lhe disseram que seu marido havia morrido. Ela sentou-se na biblioteca de Valdemar Manor, as mãos pousadas no colo, e ouviu o advogado descrever a tempestade que destruíra o navio no Mar do Norte. Ouviu sobre os corpos que o oceano devolvera à costa, nenhum deles de Christian. Ouviu a expressão presumivelmente morto, repetida 3 vezes, como um sino fúnebre que se recusava a soar por completo. Quando o advogado se retirou, Greta agradeceu, pediu chá e, finalmente sozinha, deslizou a aliança do dedo. Devagar, como quem põe no chão um fardo carregado além das forças, ela respirou. Pela primeira vez em 2 anos de casamento, ela respirou sem vigiar o som. Agora, 3 anos depois, uma carta tremia em suas mãos como algo vivo e perigoso. O Duque está vivo. Ele chegará a Valdemar Manor amanhã, ao entardecer. Se você também aprecia histórias de época que sussurram como cartas antigas e ecoam como corações em espera, deixe seu like, inscreva-se nos Diários da Nobreza e ative o sininho. Seu apoio permite que essas narrativas cruzem oceanos e alcancem mais almas ao redor do mundo. E antes de ir, conte nos comentários de qual cidade e país você está assistindo. É sempre encantador descobrir até onde nossas histórias viajam. O inverno dinamarquês de 1838 chegara com a crueldade de uma sentença. A geada se espalhava pelas janelas de Valdemar Manor como dedos de vidro, e o vento que vinha do Mar do Norte cortava a pele de qualquer um que ousasse sair sem proteção. Greta Lindström estava sozinha na biblioteca quando o advogado bateu à porta. Ela sabia, antes mesmo que ele abrisse a boca, que as notícias não seriam boas. Havia algo na postura do homem, na forma como ele segurava o chapéu entre as mãos, que anunciava a morte. "Senhora Morgenstern", ele começou, e Greta notou como a voz dele vacilou ao pronunciar o título que ela ainda não se acostumara a carregar. "Lamento profundamente informá-la de que o navio de Sua Excelência, o Duque de Valdemar, naufragou a caminho das Ilhas Faroe. A tempestade foi devastadora." Greta não se moveu. Permaneceu sentada na poltrona de veludo verde escuro, as mãos unidas sobre o colo, os olhos fixos no advogado. Ele continuou, desconfortável com o silêncio dela. "Corpos foram recuperados. 12 homens. Nenhum deles era o Duque. As buscas prosseguiram por 2 semanas, mas o mar não devolveu mais nada. As autoridades declararam todos os desaparecidos como presumivelmente mortos." Presumivelmente mortos. As palavras pairaram no ar como cinzas após um incêndio. Greta assentiu devagar. "Entendo", ela disse, e sua voz saiu mais firme do que esperava. "Obrigada por vir até aqui em pessoa para me informar." O advogado pareceu aliviado por ela não ter desmoronado em lágrimas. Ele murmurou condolências formais, entregou-lhe alguns documentos que precisariam ser assinados e retirou-se com a pressa de quem teme testemunhar o luto de uma viúva. Quando a porta se fechou, Greta permaneceu imóvel. Ouviu os passos do advogado se afastando pelo corredor de pedra. Ouviu o vento uivando lá fora, sacudindo as árvores nuas do jardim. Ouviu o crepitar do fogo na lareira, a única fonte de calor em uma sala que sempre lhe parecera fria demais, mesmo no verão. Então, devagar, ela ergueu a mão esquerda e olhou para a aliança de ouro que carregava há 2 anos. 2 anos. Pareciam 2 décadas. Greta deslizou o anel do dedo. Ele saiu com facilidade. Ela emagrecera desde o casamento. Colocou-o sobre a mesa de mogno ao lado de um livro que nunca conseguira terminar de ler, e respirou. Pela primeira vez em 2 anos, ela respirou sem medir o som, sem temer que alguém a ouvisse, sem vigiar a própria existência. As lágrimas não vieram. Não havia luto no peito de Greta Lindström.
havia algo diferente, algo que ela mal ousava nomear. Alívio. Greta Lindström tinha 24 anos quando se tornou viúva, mas sentia-se muito mais velha. Casara-se aos 21, em uma cerimônia fria e formal na Catedral de Ribe, sob o olhar vigilante de uma sociedade que media o valor de uma mulher pela vantagem que seu casamento trazia. Seu pai, um comerciante de peles que perdera tudo em um investimento desastroso em navios mercantes, vira no Duque de Valdemar a salvação da honra familiar. Christian Morgenstern precisava de uma esposa para cumprir as exigências de sua linhagem. O pai de Greta precisava de um título para pagar as dívidas. Foi um acordo, nada mais. Desde o primeiro dia, Christian deixara claro que Greta era uma obrigação, não uma companheira. Ele não a maltratava, nunca erguera a voz, nunca erguera a mão. Mas a crueldade dele vivia no silêncio. Ele a ignorava. Passava semanas inteiras sem lhe dirigir uma palavra. Quando jantavam juntos, ele olhava através dela como se Greta fosse parte da mobília. Quando ela tentava iniciar uma conversa, ele respondia com monossílabos ou simplesmente saía da sala. Ela aprendera a não esperar nada. Aprendera a caminhar pelos corredores de Valdemar Manor como um fantasma, invisível e inaudível. Aprendera a não chorar, porque as lágrimas eram desperdiçadas em um homem que não as notava. E agora ele estava morto. Greta levantou-se da poltrona e caminhou até a janela. A propriedade se estendia diante dela, coberta de neve. As terras de Valdemar eram vastas. Campos de cevada e lúpulo que forneciam matéria-prima para as cervejarias da região, florestas densas ao norte, pequenas vilas de arrendatários espalhadas ao longo do litoral. Christian herdara tudo isso, mas nunca se importara. Para ele, a propriedade era apenas um símbolo de status, não algo a ser cultivado ou protegido. Nos 2 anos de casamento, ele passara mais tempo em Copenhague, frequentando clubes e reuniões políticas, do que em Valdemar Manor. Agora, a propriedade estava nas mãos dela. Greta não sabia se isso deveria assustá-la ou libertá-la. Talvez fosse as duas coisas. Na manhã seguinte, ela convocou Lars Andersen, o administrador da propriedade. Lars era um homem de 35 anos, cabelos ruivos e rosto marcado pelo sol e pelo vento do mar. Ele servira à família Morgenstern há 15 anos, mas Christian nunca lhe dera ouvidos. Para o duque, Lars era apenas mais um servo, alguém que executava ordens sem questionar. Lars entrou no escritório com o chapéu nas mãos, os olhos cautelosos. Senhora Morgenstern, ele disse respeitosamente, meus mais sinceros pêsames. Obrigada, Lars. Greta apontou para a cadeira à sua frente. Sente-se, por favor. Ele hesitou, surpreso. Christian nunca o convidara a sentar-se. Após um momento, Lars obedeceu. Greta abriu os livros de contabilidade da propriedade e os empurrou em direção a ele. Preciso que você me explique tudo. Quero entender a situação real de Valdemar Manor, não as versões editadas que meu marido recebia. Quero a verdade. Lars piscou, confuso. A verdade, senhora? Sim, os números reais, as dívidas reais, os problemas que meu marido ignorava. Ela o encarou diretamente. Eu não sou o Duque, Lars. Não vou fingir que sei de tudo, mas também não vou fingir que está tudo bem se não estiver. Lars estudou-a por um longo momento. Então, devagar, ele assentiu. Há muito o que dizer, senhora. E ele disse tudo. As plantações de cevada estavam subproduzindo há 3 anos por falta de rotação adequada. Os contratos com as cervejarias locais eram desvantajosos, escritos por advogados que favoreciam os compradores, não os produtores. Os arrendatários estavam atrasando os pagamentos porque os telhados de suas casas estavam desabando e ninguém os consertava.
A floresta ao norte estava sendo explorada de forma insustentável, e em 5 anos não haveria mais madeira para vender. Greta ouviu tudo em silêncio. Quando Lars terminou, ela respirou fundo. Quanto tempo você acha que levaria para consertar tudo isso? Se tivermos os recursos e a autoridade, 3 anos, talvez 4. E se começarmos amanhã? Lars a encarou surpreso. Amanhã? Amanhã. Greta fechou os livros de contabilidade com um som seco. Você conhece esta terra melhor do que eu, Lars. Você sabe o que precisa ser feito. Então vamos fazer. Senhora Morgenstern, Ele hesitou. Eu não tenho autoridade para tomar essas decisões. O Duque está morto. A voz de Greta saiu mais dura do que pretendia. Ela suavizou o tom. Legalmente, o título passará para um primo distante de Christian, um homem chamado Magnus Morgenstern. Mas Magnus vive em Copenhague e nunca pôs os pés aqui. Enquanto ele não vier, eu administro Valdemar Manor, e eu preciso da sua ajuda. Lars estudou-a em silêncio. Então, pela primeira vez, ele sorriu. Um sorriso pequeno, mas genuíno. Então vamos começar amanhã, senhora. Os meses seguintes foram os mais difíceis da vida de Greta, mas também os mais vivos. Pela primeira vez, ela tinha um propósito que ia além de simplesmente existir. Ela acordava antes do amanhecer, estudava os livros de contabilidade até que os números fizessem sentido e caminhava pelos campos com Lars, aprendendo a diferença entre cevada de qualidade e cevada medíocre. Ela renegociou os contratos com as cervejarias. No começo, os mestres cervejeiros riram quando uma mulher apareceu para discutir termos, mas Greta não recuou. Ela estudara os números, sabia exatamente quanto valia a cevada de Valdemar e não aceitaria menos. Um por um, os cervejeiros perceberam que a jovem viúva era mais teimosa e mais inteligente do que esperavam. Os contratos foram reescritos. Ela consertou os telhados dos arrendatários com o dinheiro que economizara ao cortar gastos supérfluos de Christian. Os camponeses, que nunca haviam recebido atenção do Duque, começaram a olhar para Greta com algo próximo à gratidão. E lentamente, a propriedade começou a respirar. Pela primeira vez em anos, Valdemar Manor não estava apenas sobrevivendo, estava prosperando. Greta não era feliz. Felicidade parecia uma palavra distante, quase proibida. Mas ela estava viva. E isso era mais do que tivera em 2 anos de casamento. Então, 3 anos depois, a carta chegou. Era uma tarde de outono. O vento soprava frio vindo do mar, carregando o cheiro de sal e algas. Greta estava no escritório, revisando os planos para a próxima colheita, quando Freja Hansen, a governanta, entrou sem bater. Freja era uma mulher de meia idade, cabelos louros acinzentados presos em um coque apertado e olhos azuis que viam tudo. Ela servira a família Morgenstern desde antes de Christian nascer, e fora a única pessoa em Valdemar Manor que tratara Greta com algo próximo à gentileza durante os anos sombrios do casamento. Agora, Freja estava pálida. "Senhora", ela disse, a voz trêmula, "uma carta de Copenhague." Greta pegou o envelope. O selo era oficial. Ela abriu com dedos firmes, mas quando leu as primeiras palavras, o mundo pareceu inclinar-se. O Duque de Valdemar, Christian Morgenstern, foi encontrado vivo nas Ilhas Orkney. Ele retornará a Valdemar Manor amanhã ao entardecer. Greta leu as palavras novamente. E novamente, como se a repetição pudesse transformá-las em uma mentira. Vivo. Christian estava vivo. E ele estava voltando. Ela deveria sentir alívio, gratidão, talvez até alegria. Em vez disso, o pânico subiu, afiado e repentino, em sua garganta. Por 3 anos, ela vivera sem ser observada, invisível, mas livre. Ousara sorrir sem pedir permissão.
Ousara acreditar que sua vida finalmente pertencia a ela. E agora, Christian Morgenstern estava voltando dos mortos. Greta aproximou-se da lareira e segurou a carta sobre as chamas. Tudo o que precisava fazer era soltá-la. Deixar o fogo consumir as palavras e fingir que nunca as lera. Mas ela não a soltou, porque Christian estava voltando e ela teria que enfrentá-lo, ou desaparecer mais uma vez na sombra que ele lançava sobre tudo. Greta não dormiu naquela noite. Permaneceu sentada na poltrona da biblioteca, enrolada em um xale de lã, observando as sombras dançarem nas paredes conforme o fogo morria devagar na lareira. A carta estava sobre a mesa, as palavras ainda queimando em sua mente como brasas que se recusavam a apagar. Christian estava vivo. Durante 3 anos, ela construíra uma vida sobre a fundação de sua ausência. Cada decisão tomada, cada contrato assinado, cada conversa com os arrendatários, tudo fora possível porque ele não estava lá para impedi-la. E agora, ele voltaria, para reclamar o que considerava seu, para torná-la invisível novamente. Ou talvez não. Greta fechou os olhos e permitiu-se imaginar, apenas por um momento, que o homem que voltaria não seria o mesmo que partira. 3 anos era tempo suficiente para mudar uma pessoa. O mar mudava as pessoas. A perda também. Mas seria suficiente para mudar Christian Morgenstern? Ela não sabia, e não saber a aterrorizava mais do que qualquer certeza. Ao amanhecer, Greta desceu para a cozinha. Encontrou Freja preparando o chá matinal, os movimentos precisos e mecânicos de alguém que fizera a mesma tarefa por décadas. A governanta ergueu os olhos quando Greta entrou. Não dormiu, disse Freja. Não era uma pergunta. Não consegui. Greta sentou-se à mesa simples de madeira onde os servos tomavam suas refeições. Era um lugar onde a senhora da casa não deveria estar, mas Greta nunca ligara muito para o que deveria ou não deveria fazer. Freja colocou uma xícara de chá quente diante dela, o vapor subindo em espirais delicadas. 3 anos é tempo suficiente para mudar um homem, disse a governanta, como se lesse os pensamentos de Greta. Ou para revelar quem ele sempre foi. Greta respondeu baixinho, segurando a xícara entre as mãos para aquecer os dedos gelados. Freja suspirou. Um som raro vindo de uma mulher que raramente mostrava emoções. O duque que partiu não era um homem feliz. Talvez o que ele encontrou no mar tenha lhe ensinado algo que esta casa nunca pôde. Greta quis acreditar naquilo. Mas a memória de Christian permanecia intacta, o olhar frio, o desprezo educado, a forma cruel como ele a fazia sentir-se dispensável. E se ele voltar exatamente o mesmo? Greta perguntou, a voz quebrando levemente. Freja segurou seu ombro com uma mão firme e maternal. Então você decide o que não está mais disposta a perder. Você não é mais a menina que ele deixou para trás, minha senhora. Você é a mulher que salvou Valdemar Manor. Greta passou o dia inteiro em um estado de vigilância tensa. Cada ruído a fazia parar, cada porta que se abria, cada passo nos corredores de pedra. Ela tentou manter-se ocupada, revisando os livros de contabilidade, mas os números dançavam diante de seus olhos sem fazer sentido. No meio da tarde, Lars Andersen apareceu no escritório. Ele carregava seu chapéu nas mãos e tinha a expressão de alguém que escolhera as palavras com muito cuidado antes de falar. Senhora Morgenstern, ele começou. Ouvi sobre a carta. Claro que ouvira. Em uma propriedade como Valdemar Manor, os segredos duravam menos que a névoa da manhã. Ele chega ao entardecer, disse Greta mantendo a voz firme. Lars assentiu devagar. O que a senhora deseja que eu faça? Era uma pergunta simples, mas carregava um peso imenso. Lars estava perguntando de que lado ela queria que ele ficasse quando Christian voltasse.
se ela pediria que ele defendesse a autonomia dela, ou se ela se curvaria novamente às exigências de um duque que nunca a ouvira. Greta ergueu o queixo. Continue fazendo exatamente o que tem feito nos últimos 3 anos. Nada muda, Lars. Nada. Ele estudou-a por um longo momento e então sorriu. Um sorriso pequeno, mas carregado de respeito. Entendido, senhora. Quando Lars saiu, Greta permitiu-se respirar. Ela não sabia o que aconteceria quando Christian cruzasse os portões de Valdemar Manor, mas sabia uma coisa: ela não seria a mulher silenciosa e invisível que ele deixara para trás. O entardecer chegou com uma luz alaranjada e fria que pintava a neve de dourado pálido. Greta vestiu-se com cuidado. Um vestido de lã azul marinho, gola alta, sem adornos. Prendeu os cabelos loiro-acobreados em um coque baixo e firme. Não usou joias. Não precisava delas. Ficou de pé na biblioteca, de costas para a porta, olhando pela janela para os campos que haviam se tornado seus ao longo dos últimos 3 anos. Ouviu os sons antes de vê-los, rodas de carruagem sobre pedras, o relinchar de cavalos, vozes masculinas trocando ordens curtas. Ele chegara. Greta fechou os olhos por um segundo, apenas um segundo, para reunir toda a força que precisaria. Então virou-se e esperou. Passos ecoaram no corredor. Passos pesados. Passos de alguém que caminhava devagar, como se cada movimento exigisse esforço. A porta se abriu e Christian Morgenstern entrou. Greta mal o reconheceu. O homem diante dela não era o duque arrogante e impecavelmente vestido que partira 3 anos antes. Christian estava magro, perigosamente magro. Os cabelos castanho escuros, que ele sempre mantivera perfeitamente cortados, agora caíam desgrenhados até os ombros. Uma barba cobria seu rosto, marcada por cicatrizes e pela pele queimada pelo sol e pelo sal do mar. Ele usava roupas simples, camisa de linho surrada, calças de lã remendadas, botas gastas. Mas foram os olhos que a chocaram. Os olhos cinza-aço de Christian, que sempre olharam através dela com indiferença gelada, agora estavam cheios de algo que Greta nunca vira antes: incerteza. Ele parou no umbral da porta, como se não tivesse certeza se tinha permissão para entrar, como se fosse um estranho em sua própria casa. Greta, ele disse, e a voz saiu rouca, como se ele não a usasse há muito tempo. Ela não respondeu. Apenas o encarou, buscando sinais do homem que conhecera, procurando a arrogância, o desprezo, a crueldade silenciosa. Mas o que viu foi apenas um homem exausto, marcado por algo que ela não conseguia nomear. Christian hesitou, as palavras parecendo pesadas demais. Eu não esperava estar vivo, não esperava voltar. Greta cruzou os braços, mantendo a distância entre eles. No entanto, aqui está. Ele engoliu em seco. Sim, aqui estou. O silêncio que caiu entre eles era denso, carregado de 3 anos de ausência e 2 anos de casamento cruel antes disso. Greta não sabia o que dizer. Não sabia se deveria perguntar sobre o naufrágio, sobre como ele sobrevivera, sobre onde estivera todo esse tempo. Então Christian falou primeiro. Eu sei que não tenho o direito de pedir nada, mas preciso que você saiba que eu lembro de tudo, de como eu te tratei, da forma como... Ele fechou os olhos, a dor clara em seu rosto. Da forma como te fiz sentir invisível. Greta sentiu algo apertar em seu peito. Não era perdão, mas era surpresa. O Christian que ela conhecera nunca admitiria algo assim. Por que está me dizendo isso? Ela perguntou, a voz mais dura do que pretendia. Porque é a verdade. E porque eu passei 3 anos carregando essa verdade como uma pedra amarrada ao pescoço. Ele abriu os olhos e a encarou diretamente. Eu não espero perdão, Greta. Não mereço. Mas precisava que você soubesse que eu sei o que fui.
Sei o que fiz a você. Antes que Greta pudesse responder, outra voz cortou o silêncio. Uma voz que ela não esperava ouvir. Que tocante! Ambos viraram-se para a porta. Ali, impecavelmente vestido em um casaco de veludo verde escuro e colete de brocado dourado, estava Magnus Morgenstern. Magnus era o primo distante de Christian, herdeiro do título durante os 3 anos em que Christian fora presumido morto. Ele era mais velho, 38 anos. Cabelos grisalhos penteados para trás com pomada, olhos pequenos e calculistas que avaliavam tudo em termos de valor monetário. Greta encontrara Magnus apenas uma vez, logo após a notícia da morte de Christian. Ele viera a Valdemar Manor, inspecionara a propriedade com desinteresse óbvio e partira para Copenhague sem dizer quando voltaria. Desde então, ele se contentara em receber os lucros enquanto Greta fazia todo o trabalho. Agora, ele estava aqui, e seu sorriso era afiado como uma lâmina. Primo Christian, Magnus disse, entrando na biblioteca como se fosse o dono. Tecnicamente, ele era. Que milagre extraordinário, ressuscitado dos mortos como Lázaro em pessoa. Christian endireitou-se, e por um breve momento Greta viu um lampejo do homem que ele fora, ereto, imponente, recusando-se a curvar-se. Magnus, devo admitir, sua sobrevivência cria uma situação complicada. Magnus caminhou até a lareira, aquecendo as mãos como se estivesse em sua própria casa. Legalmente, o título de Duque de Valdemar passou para mim após sua morte presumida. Documentos foram assinados, reconhecimentos oficiais foram feitos. Sua ressurreição, embora milagrosa, não apaga a lei. Greta sentiu o sangue gelar. O que você está dizendo, Magnus? Ele virou-se para ela, o sorriso ainda no rosto. Estou dizendo, minha cara prima, que Christian pode estar vivo, mas ele não é mais o Duque de Valdemar. Eu sou. Christian deu um passo à frente, os punhos cerrados. Você não tem direito. Tenho todo o direito. Magnus puxou um documento do bolso interno do casaco e o desdobrou com um cuidado teatral. Este é o decreto oficial reconhecendo minha ascensão ao ducado, assinado pelo rei, selado e registrado. Você pode estar vivo, primo, mas aos olhos da lei, você é apenas Christian Morgenstern, não mais o duque. Greta observou Christian emagrecer diante de seus olhos. O título sempre fora tudo para ele. Era o que definia sua identidade. Sem ele, quem era Christian Morgenstern? Magnus dobrou o documento novamente e o guardou, claramente satisfeito com o efeito que causara. Naturalmente, você é bem-vindo para permanecer em Valdemar Manor, enquanto reorganiza sua vida. Sou um homem generoso, afinal. Ele olhou ao redor da biblioteca com olhos avaliadores. E quanto a você, Lady Greta, devo dizer, fiquei impressionado com o trabalho que fez durante minha ausência. Os lucros aumentaram consideravelmente. Não foi durante sua ausência, Greta disse, a voz fria como o vento que vinha do Mar do Norte. Foi apesar de sua ausência. Você nunca veio aqui, Magnus. Nunca se importou com esta terra ou com as pessoas que vivem nela. Magnus ergueu uma sobrancelha divertido. Minha querida, eu não precisava estar aqui fisicamente. Eu confiava que você manteria tudo funcionando enquanto eu cuidava de assuntos mais importantes em Copenhague. Confiar? A voz de Greta subiu, carregada de anos de raiva contida. Você nem sabia meu nome quando nos encontramos pela primeira vez. Chamou-me de a viúva durante toda a conversa. Detalhes. Magnus acenou com a mão, descartando a objeção. O importante é que Valdemar Manor prosperou. E agora que retornei, posso garantir que continue prosperando sob minha administração direta. Sua administração? Lars Andersen estava na porta, os braços cruzados, a expressão dura. Atrás dele, Greta podia ver Freja e vários outros servos, todos atraídos pelo som de vozes elevadas.
Magnus olhou para Lars com desprezo mal disfarçado. E quem é você? Lars Andersen, administrador de Valdemar Manor há 15 anos. E posso garantir que esta propriedade não prosperou por causa de nenhum duque. Prosperou por causa dela. Ele apontou para Greta. Um murmúrio de concordância ecoou entre os servos. Magnus franziu o rosto, claramente irritado por ter uma audiência. Sejam quais forem os arranjos temporários que existiram durante minha ausência, eles terminam agora. A partir de amanhã, assumirei controle direto de todas as operações de Valdemar Manor. Lady Greta poderá continuar residindo aqui, é claro, mas as decisões administrativas passarão por mim. Não. Todos viraram-se para Christian. Ele dera um passo à frente, colocando-se entre Magnus e Greta. Não havia arrogância em sua postura. Não havia o orgulho do duque que fora, mas havia algo novo, determinação. Você pode ter o título, Magnus, pode ter o nome, pode ter o reconhecimento legal, mas não terá Valdemar Manor. Não enquanto eu puder impedi-lo. Magnus riu, uma risada curta e sem humor. E como exatamente você pretende me impedir, primo? Você não tem título, não tem autoridade, não tem nada. Christian olhou para Greta e pela primeira vez, desde que entrara na biblioteca, ela viu algo em seus olhos que nunca esperara ver. Respeito. Você está errado, Christian disse baixinho. Eu tenho a verdade. E a verdade é que Greta salvou esta propriedade. Ela a construiu, ela a merece. E eu não permitirei que você tire isso dela. Magnus estudou Christian por um longo momento, o sorriso finalmente desaparecendo de seu rosto. Veremos, ele disse friamente. Voltarei em 3 dias com meu advogado. E então discutiremos os termos de minha administração. Até lá, sugiro que todos se acostumem com a realidade da situação. Ele saiu da biblioteca, os passos ecoando pelo corredor como uma sentença. Quando o som desapareceu, Greta finalmente conseguiu respirar. Ela olhou para Christian, para o homem que acabara de defendê-la diante de Magnus, e não soube o que sentir. Raiva pelo passado, gratidão pelo presente, medo do futuro, talvez todas essas coisas ao mesmo tempo. Por que você fez isso? Ela perguntou, a voz mal acima de um sussurro. Christian a encarou e havia uma honestidade brutal em seus olhos. Porque é o mínimo que posso fazer. Depois de tudo que te fiz, é o mínimo que devo. Greta assentiu devagar. Não era perdão. Ainda não. Mas era um começo. E talvez, apenas talvez, fosse suficiente para enfrentarem juntos o que viria a seguir. Os 3 dias seguintes passaram como uma tempestade lenta se aproximando. Greta podia sentir a tensão no ar, densa como a névoa que vinha do mar todas as manhãs. Cada refeição era silenciosa, cada conversa carregada de palavras não ditas. E Christian estava sempre presente, não como o duque ausente que fora, mas como uma sombra vigilante que nunca se afastava. Ele não tentou retomar seu lugar à cabeceira da mesa, não deu ordens aos servos, não entrou no escritório onde Greta trabalhava nos livros de contabilidade. Em vez disso, ele acordava antes do amanhecer e ia para os campos com Lars e os trabalhadores, carregando sacos de cevada, consertando cercas quebradas, fazendo o trabalho braçal que nenhum duque jamais faria. À noite, ele jantava na cozinha com os servos, não no salão de jantar. Greta observava tudo com uma mistura de confusão e cautela. Este homem não era o Christian que ela conhecera, mas seria a mudança real ou apenas temporária, uma performance para reconquistar o que perdera. Ela não sabia. E não saber a deixava desperta todas as noites, observando as sombras dançarem no teto de seu quarto. Na segunda noite após o retorno de Christian, Greta o encontrou na biblioteca. Ele estava sentado diante da lareira, ainda vestido com as roupas de trabalho sujas de terra.
estudando os livros de contabilidade que ela deixara sobre a mesa. Ela parou na porta, observando-o em silêncio. Por um momento, hesitou. Deveria deixá-lo ali? Ou exigir explicações por ele invadir seu espaço? Christian ergueu os olhos e a viu. Imediatamente ele se levantou, quase derrubando a cadeira na pressa. Greta, eu não estava invadindo, eu só... Ele olhou para os livros abertos. Eu queria entender o que você fez aqui. Ela entrou na biblioteca mantendo distância. Por quê? Porque quando parti, Valdemar Manor estava morrendo e agora está viva. E eu preciso saber como você conseguiu isso. Greta cruzou os braços, estudando-o. Havia algo diferente em Christian naquele momento. Uma humildade genuína que ela nunca vira antes. Você realmente quer saber? Ela perguntou. Sim. Então sente-se. E ela contou tudo. Falou sobre como encontrara os livros em desordem, as dívidas escondidas, os contratos desvantajosos. Falou sobre as longas conversas com Lars, sobre aprender a diferença entre solo fértil e solo esgotado. Falou sobre enfrentar os mestres cervejeiros que riram dela no começo e a respeitaram no final. Falou sobre consertar os telhados dos arrendatários, sobre renegociar prazos, sobre o dia em que finalmente virou os números de vermelho para preto. Christian ouviu tudo em silêncio. Quando ela terminou, ele respirou fundo. Eu desperdicei tudo isso, ele disse baixinho. Quando eu tinha tudo, não vi o valor de nada. E agora que perdi tudo, ele olhou para ela. Agora vejo exatamente o que eu tinha e o que eu destruí. Greta sentiu algo apertar em seu peito. Não era perdão, ainda não. Mas era o reconhecimento de que talvez, apenas talvez, o homem diante dela fosse diferente do que partira. O que aconteceu com você, Christian? Ela perguntou, a voz mais suave. Depois do naufrágio. No mar. Onde você esteve? Ele fechou os olhos como se a memória fosse física e dolorosa. O navio foi destruído em minutos. A tempestade era... Não há palavras. Eu agarrei um pedaço de destroço e me segurei. Não sei por quanto tempo, horas, talvez dias. Quando acordei, estava em uma praia nas ilhas Orkney. Pescadores me encontraram. Eu não tinha nada, nenhum documento, nenhuma identificação. Nem mesmo lembrava meu próprio nome nos primeiros dias. Greta se aproximou, sentando-se na cadeira em frente a dele. E depois, eles me acolheram, uma família de pescadores. Ninguém me reconheceu como duque, então eu não disse nada. Vivi com eles, trabalhei com eles. Aprendi a pescar, a consertar redes, a viver com as mãos. Pela primeira vez na vida eu não era o duque de Valdemar. Eu era apenas Christian. E, estranhamente, ele abriu os olhos, encarando-a. Pela primeira vez na vida, eu me senti real. Greta estudou o rosto dele, as cicatrizes, a barba, os olhos que já não tinham a frieza de antes. Por que você não ficou lá? Porque eu precisava voltar. Não para recuperar o título, não para recuperar Valdemar Manor. Ele se inclinou para a frente, a voz firme. Eu precisava voltar para você, para te pedir perdão, para te dizer que eu sei o que fui, e que se eu pudesse voltar no tempo e mudar tudo, eu o faria. O silêncio que caiu entre eles era denso, carregado de 3 anos de ausência e 2 anos de crueldade antes disso. Greta queria acreditar nele. Parte dela, uma parte pequena, mas teimosa, queria acreditar que as pessoas podiam mudar, que o sofrimento podia transformar, que havia esperança. Mas a outra parte, a parte que passara 2 anos sendo tratada como mobília, ainda tinha medo. Eu não sei se posso confiar em você, ela admitiu, a voz quebrando levemente. Eu sei. Christian assentiu. E não estou pedindo confiança agora. Estou apenas pedindo a chance de provar, dia após dia, que mereço estar aqui. Não como seu marido, não como duque,
apenas como alguém que quer ajudar, alguém que quer fazer o que é certo. Greta segurou o olhar dele por um longo momento. Então, devagar, assentiu. Está bem, você pode ficar. Por enquanto. Era pouco, mas era um começo. No terceiro dia, Magnus retornou. E desta vez, ele não veio sozinho. Uma carruagem elegante parou diante de Valdemar Manor, e de dentro dela desceram Magnus e um homem alto e magro, vestido em trajes formais escuros, claramente um advogado. Atrás deles, um segundo veículo trouxe baús e malas, como se Magnus pretendesse ficar. Greta recebeu-os na entrada principal, Christian ao seu lado. Lars e Freja permaneceram próximos, junto com vários servos que se recusaram a voltar ao trabalho enquanto Magnus estivesse ali. Magnus sorriu ao vê-los, um sorriso que não alcançava os olhos. Lady Greta, primo Christian. Como prometido, retornei. Este é o Sr. Henrik Wolff, meu advogado. Ele está aqui para formalizar a transferência de autoridade administrativa. Henrik Wolff era um homem de meia idade, cabelos grisalhos perfeitamente penteados, olhos pequenos e calculistas atrás de óculos de armação dourada. Ele segurava uma pasta de couro sob o braço, cheia de documentos. Lady Morgenstern, ele disse curvando-se levemente. Senhor Morgenstern, lamento que nos encontremos sob circunstâncias tão delicadas. Nada delicadas, Magnus interrompeu, subindo os degraus da entrada com a arrogância de quem já considerava tudo aquilo seu. Apenas uma questão legal simples. Eu sou o Duque de Valdemar. Esta propriedade é minha e é hora de assumir o controle direto. Antes disso, disse Greta a voz firme, gostaria de discutir os termos dessa transferência. Na biblioteca, se não se importa. Magnus ergueu uma sobrancelha, mas concordou com um gesto magnânimo. A biblioteca estava fria. O fogo da lareira mal começara a aquecer o ambiente. Greta sentou-se atrás da grande mesa de mogno onde trabalhara pelos últimos 3 anos. Christian ficou de pé ao seu lado, as mãos apoiadas no encosto da cadeira dela. Não de forma possessiva, mas protetora. Magnus acomodou-se na poltrona em frente, Henrik Wolff ao seu lado, abrindo a pasta e organizando documentos com precisão metódica. Lars, Freja e vários outros servos permaneceram na porta, recusando-se a sair. Bem, começou Magnus, vamos direto ao ponto. O Sr. Wolff preparou todos os documentos necessários para a transferência formal de autoridade administrativa. Lady Greta, você será gentilmente dispensada de suas funções e poderá, é claro, continuar residindo em Valdemar Manor como minha hóspede. Não. A palavra saiu da boca de Greta com uma firmeza que surpreendeu até ela mesma. Magnus piscou. Não. Não serei dispensada. Não serei sua hóspede e definitivamente não permitirei que você assuma controle desta propriedade. Henrik Wolff ajustou os óculos, claramente preparado para este momento. Lady Morgenstern, compreendo que isso seja emocionalmente difícil, mas legalmente... Legalmente? Greta o interrompeu, puxando seus próprios documentos de uma gaveta da mesa. Eu tenho 3 anos de registros provando que esta propriedade prosperou sob minha administração. E 3 anos de ausência provando que o Duque Magnus nunca se importou o suficiente para sequer visitá-la. Ela empurrou os livros de contabilidade pela mesa em direção a Henrik. Quando Christian desapareceu, Valdemar Manor produzia 500 libras por ano em lucro líquido. No ano passado, produzimos 1.200 libras. As plantações foram diversificadas. Os arrendatários pagam em dia porque os contratos são justos. As casas foram reformadas sem aumentar dívidas. E tudo isso está documentado aqui. Henrik folheou os papéis com interesse superficial. Impressionante, ele admitiu. Como eu disse, trabalho admirável.
É exatamente por isso que o Duque Magnus deseja refinar esses processos sob sua supervisão. Sob supervisão dele. Lars deu um passo à frente, a voz dura. Ele nunca esteve aqui. Como pode supervisionar algo que não entende? Magnus virou-se para Lars, o rosto vermelho de raiva contida. Quem é você para me questionar? Sou o homem que manteve esta terra viva enquanto você contava moedas em Copenhague. Lars cruzou os braços. E sou o homem que vai garantir que a senhora Greta não seja roubada do que construiu. Um murmúrio de concordância ecoou entre os servos na porta. Magnus levantou-se bruscamente, claramente perdendo a compostura que tentara manter. Isso é absurdo. Eu sou o Duque. Esta é minha propriedade. Vocês todos trabalham para mim. Não. Todos viraram-se para Christian. Ele dera um passo à frente, saindo de trás da cadeira de Greta. Não havia arrogância em sua postura. Não havia o orgulho do Duque que fora, mas havia uma determinação inabalável. Magnus, você pode ter o título. A lei está do seu lado quanto a isso. Mas Valdemar Manor não é um título. É terra, pessoas, trabalho. E você não tem direito a nada disso. Magnus riu. Uma risada curta e sem humor. E você acha que tem? Você que não é nada? Que perdeu tudo? Eu não tenho direito algum. Christian concordou calmamente. Mas Greta tem. Ela ganhou esse direito. Com trabalho, com dedicação, com a coragem de fazer o que eu nunca fiz e você nunca fará. Henrik Wolff pigarreou, claramente desconfortável com a direção da conversa. Senhores, senhoras, talvez possamos encontrar um meio termo. O Duque Magnus poderia, teoricamente, ceder à administração operacional enquanto mantém o título E por que eu faria isso? Magnus interrompeu, os olhos estreitados. Por que eu cederia qualquer controle sobre o que é legalmente meu? Christian olhou para Greta. Então, em um movimento que ninguém esperava, ele se ajoelhou. O silêncio que caiu sobre a biblioteca foi absoluto. Magnus parou, boquiaberto. Henrik Wolff congelou, apenas suspensa sobre o papel. Os servos na porta prenderam a respiração. E Greta sentiu o mundo inteiro parar. Christian estava de joelhos diante dela, a cabeça baixa, as mãos estendidas em um gesto de submissão total. Greta Lindström, ele disse, a voz clara e firme, eu abdico de qualquer direito que eu possa ter sobre Valdemar Manor. Abdico de qualquer reivindicação sobre o título que uma vez carreguei. Abdico de tudo, exceto do direito de estar ao seu lado, se você me permitir. Ele ergueu os olhos para ela e havia lágrimas ali, lágrimas genuínas. Você salvou esta propriedade, você a construiu, você merece liderá-la. E eu... Sua voz quebrou. Eu imploro que você aceite meu apoio, não como seu marido. Não como duque, mas como um homem que finalmente aprendeu o que realmente importa. Greta não conseguia respirar. O peito dela ardia, os olhos queimavam com lágrimas que ela recusava-se a deixar cair. Christian estava ajoelhado diante dela, publicamente, na frente de Magnus, do advogado, dos servos, renunciando a tudo por ela. Magnus recuperou-se primeiro, a voz áspera de choque e raiva. Isso é ridículo. Você não pode simplesmente abdicar. Posso e abdico. Christian não tirou os olhos de Greta. Mantenha o título, Magnus. Eu não o quero. Mas a propriedade, a administração, tudo isso pertence a Greta. E eu defenderei esse direito até meu último suspiro. Henrik Wolff olhou de Christian para Magnus, claramente tentando calcular as implicações legais do que acabara de testemunhar. Tecnicamente, ele disse devagar, se o Sr. Morgenstern renuncia formalmente a qualquer reivindicação administrativa, e se o Duque Magnus concorda em ceder a gestão operacional através de um contrato legal, por que eu concordaria? Magnus quase gritou.
Por quê? Disse Lars, dando outro passo à frente. Se você não concordar, vamos garantir que todos na Dinamarca saibam que você herdou um ducado por acidente e negligenciou-o por ganância. Vamos garantir que seu nome seja lembrado não como o duque que salvou a propriedade, mas como o homem que tentou roubar o mérito de uma mulher. Freja assentiu. Os servos falam, Sr. Magnus, e nós falamos muito sobre como você nunca veio, sobre como nunca se importou, sobre como a senhora Greta fez tudo sozinha. Magnus olhou ao redor, percebendo que estava cercado, não por armas, mas por algo mais poderoso, a verdade. Henrik Wolff sussurrou algo em seu ouvido. Magnus cerrou os dentes, o rosto contorcido de raiva contida. Finalmente, ele respirou fundo. Há uma condição. Greta, que estivera em silêncio todo esse tempo, finalmente falou. Qual? O contrato incluirá uma cláusula. Se você deixar Valdemar Manor por casamento, partida voluntária ou qualquer outra decisão pessoal, a administração reverte para mim sem contestação. Christian virou-se para ela, ainda ajoelhado. Não aceite isso. Não aceite nada que... Greta ergueu a mão, silenciando. Ela estudou Magnus por um longo momento. Então assentiu. Eu aceito. Greta, Christian começou, mas ela o interrompeu novamente. Eu aceito porque não pretendo ir a lugar algum. Esta é minha casa. Este é meu trabalho. E nada nem ninguém vai me tirar daqui. Henrik Wolff já estava escrevendo, apenas riscando o papel rapidamente. Os documentos estarão prontos em 3 dias. Magnus levantou-se bruscamente, pegando seu chapéu com um movimento brusco. 3 dias. E então isso estará resolvido. Ele saiu da biblioteca como uma tempestade. Henrik correndo atrás dele. Quando a porta se fechou, o silêncio retornou. Christian ainda estava ajoelhado diante de Greta. Ela olhou para ele, para o homem que acabara de renunciar a tudo por ela. Levante-se, ela disse suavemente. Ele obedeceu, as pernas tremendo levemente. Por que você fez isso? Greta perguntou. Porque era certo. Porque era o que devia ter feito há muito tempo. Ele respirou fundo. E porque você merece ser reconhecida pelo que fez. Não como minha esposa, não como uma viúva, mas como Greta Lindström, a mulher que salvou Valdemar Manor. Greta sentiu as lágrimas finalmente escaparem. Não eram lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de algo que ela nunca esperara sentir novamente. Esperança. 3 dias depois, Henrik Wolff retornou sozinho. Magnus não veio, o que Greta interpretou como uma admissão silenciosa de derrota. O advogado trouxe os documentos, todos meticulosamente redigidos, cada cláusula pesada de significado legal. Greta leu tudo 3 vezes antes de assinar. Christian permaneceu ao seu lado durante todo o processo, em silêncio, mas presente. Quando ela finalmente colocou a pena no papel e assinou seu nome, sentiu algo mudar dentro de si. Não era apenas um contrato, era o reconhecimento formal de tudo que ela construíra. Henrik Wolff testemunhou a assinatura, selou os documentos com cera vermelha e guardou tudo em sua pasta de couro. Está feito, ele disse, com um respeito que não demonstrara na primeira visita. A administração de Valdemar Manor pertence legalmente à senhora Lady Morgenstern. O Duque Magnus manterá o título, mas não terá autoridade sobre as operações da propriedade enquanto a senhora permanecer aqui. Obrigada, disse Greta. Henrik curvou-se levemente e se retirou. Quando a porta se fechou atrás dele, Greta permaneceu sentada, olhando para os documentos assinados sobre a mesa. Lágrimas queimavam em seus olhos, mas ela as prendeu. Você conseguiu, disse Christian suavemente. Valdemar Manor é seu. Greta olhou para ele, para o homem que abrira mão de tudo para que ela pudesse ter isso. Não é só meu, ela disse. Foi você quem tornou isso possível. Se você não tivesse...
Se eu não tivesse abdicado de algo que nunca deveria ter sido meu. E Christian sentou-se na cadeira em frente a ela, os olhos cinza-aços sérios. Greta, eu não fiz isso por gratidão ou reconhecimento. Fiz porque era justo e porque eu precisava provar que mudei, não com palavras, mas com ações. Ela segurou o olhar dele por um longo momento. Você provou. Os dias que seguiram foram estranhos e novos. Greta continuou administrando Valdemar Manor como sempre fizera, mas agora com a segurança legal que nunca tivera. Os arrendatários celebraram quando souberam da notícia. Lars organizou um pequeno jantar na cozinha, onde todos os servos brindaram à vitória dela. E Christian permaneceu, não como marido, não como duque, mas como trabalhador. Ele acordava antes do amanhecer e trabalhava ao lado dos homens nos campos. Consertava cercas, carregava sacos de cevada, ajudava nas colheitas. À noite, jantava na cozinha com os servos, não no salão de jantar. Greta o observava de longe, ainda cautelosa, ainda vigilante, mas a cada dia que passava, o medo dentro dela diminuía um pouco. E algo novo começava a crescer em seu lugar, algo frágil, mas real. 2 meses após a assinatura dos documentos, Greta encontrou Christian no jardim ao entardecer. Ele estava sentado em um banco de pedra, olhando para o mar ao longe, o vento frio soprando seus cabelos longos e desgrenhados. Ela aproximou-se devagar, o xale de lã enrolado nos ombros contra o frio. "Posso sentar?" ela perguntou. Christian virou-se, surpreso, e imediatamente fez espaço no banco. Claro. Eles ficaram em silêncio por um longo momento, observando o sol descer lentamente sobre o Mar do Norte, tingindo o céu de laranja e roxo. "Você nunca me contou tudo", disse Greta finalmente, "sobre o naufrágio, sobre como foi realmente." Christian respirou fundo, como se a memória ainda doesse. "Foi o fim de tudo que eu pensava ser. O navio estava afundando e eu lembro de pensar, isso é o que eu mereço. Esta é a punição por tudo que fiz. Eu não lutei, Greta. Eu me deixei afundar." Ela virou-se para ele, os olhos arregalados. "Então, como você sobreviveu?" "Um dos marinheiros me puxou. Disse que não importava quem eu era ou o que eu havia feito. Ninguém merecia morrer assim. Ele me prendeu a um pedaço de madeira e me mandou lutar. E eu lutei. Não sei por quanto tempo. Horas, dias. Tudo se mistura." Ele fechou os olhos. "Quando acordei na praia das Ilhas Orkney, metade de mim desejava ter morrido. A outra metade percebeu que tinha recebido uma segunda chance." Greta sentiu algo apertar em seu peito. "E os pescadores que te encontraram?" "A família MacLeod. Eles me deram abrigo, comida, trabalho, nunca perguntaram quem eu era, nunca exigiram nada em troca. E pela primeira vez na vida, eu não era um título. Eu era apenas um homem que precisava aprender a viver." Ele abriu os olhos e olhou para ela. "Eu aprendi a consertar redes, a pescar no frio da madrugada, a dividir o pouco que tínhamos, e aprendi algo que nunca soube quando era duque. Aprendi o que significa importar-se com pessoas, com trabalho honesto, com pequenas gentilezas." Greta sentiu lágrimas queimarem em seus olhos. "Por que você não ficou lá? Por que você voltou para um lugar onde não era mais nada?" Christian virou-se completamente para ela, pegando suas mãos com cuidado, como se ela fosse algo precioso e frágil. "Porque eu precisava voltar para você. Não para recuperar o que perdi, mas para te dizer que eu sei o quanto te machuquei. Eu sei que te fiz sentir invisível, dispensável, sem valor. E eu sei que nenhuma palavra, nenhuma ação pode apagar esses 2 anos. Sua voz quebrou. "Mas eu precisava tentar. Precisava te pedir perdão. E precisava estar aqui mesmo que você nunca me perdoasse, para garantir que você tivesse tudo o que merece."
As lágrimas de Greta finalmente caíram, deslizando pelas bochechas. Eu não sei se posso te perdoar completamente, ela admitiu, a voz tremendo. Ainda dói, ainda há medo. Eu sei. Christian apertou suas mãos gentilmente. E eu não estou pedindo perdão agora. Estou apenas pedindo tempo. Tempo para provar que mudei. Tempo para mostrar que você pode confiar em mim. Não como seu marido, não como duque, mas como alguém que se importa profundamente com você. Greta olhou para as mãos deles entrelaçadas. Era a primeira vez em anos que ela permitia esse tipo de toque. E estranhamente não parecia errado. Parecia seguro. Está bem, ela sussurrou. Você pode ficar e podemos tentar. Christian respirou como se fosse a primeira vez em meses, os olhos brilhando com lágrimas não derramadas. Obrigado. Os meses seguintes foram uma jornada lenta de reconstrução. Não do casamento, isso ainda parecia distante demais, assustador demais, mas de algo novo, algo que nunca existira entre eles antes. Respeito. Christian nunca tentou tomar controle. Nunca deu ordens, nunca assumiu que tinha direito a qualquer coisa. Em vez disso, ele perguntava: posso ajudar com isso? O que você precisa? Onde sou mais útil? E Greta, devagar, aprendeu a confiar nele. Pequenas coisas primeiro. Permitir que ele revisasse os contratos com ela, pedir sua opinião sobre uma nova plantação, caminhar ao lado dele pelas terras ao entardecer. Não havia grandes declarações de amor, não havia promessas grandiosas, mas havia algo mais valioso: consistência. Christian aparecia todos os dias, trabalhava todos os dias, mostrava através de cada ação pequena e cotidiana que ele estava lá e que não iria a lugar algum. Um ano após o retorno de Christian, Greta acordou com o som de martelos no Campo Sul. Ela se levantou, enrolou-se em seu roupão e caminhou até a janela. Lá embaixo, Christian estava trabalhando ao lado de Lars e 3 arrendatários, erguendo a estrutura de madeira de um novo celeiro. O sol da manhã brilhava em seus cabelos, agora cortados mais curtos, mas ainda desgrenhados. Ele riu de algo que Lars disse, uma risada livre, sem a contenção do duque que fora. Greta observou-o em silêncio e percebeu algo que não esperava. Ela estava sorrindo. Não era amor, ainda não, mas era algo próximo. Era confiança, era respeito. Era a possibilidade de que, talvez, apenas talvez, eles pudessem construir algo real juntos. Não baseado em títulos ou obrigações, mas em escolha. Naquela noite, durante o jantar, que agora tomavam juntos, mas na cozinha, ao lado dos servos, Christian olhou para Greta e sorriu. O celeiro estará pronto em 2 semanas, ele disse. Lars diz que será o maior da região. Greta assentiu, cortando um pedaço de pão. Bom trabalho. Nosso trabalho, ele corrigiu gentilmente. Nada aqui é meu, Greta. É nosso, se você quiser que seja. Ela segurou o olhar dele. E pela primeira vez, desde que ele retornara, ela não viu o duque arrogante que a ignorara. Viu apenas um homem, falho, marcado, mas tentando. Todos os dias, tentando. Eu quero, ela disse suavemente. E pela primeira vez em anos, ela permitiu-se acreditar que talvez houvesse um futuro esperando por eles. Não um futuro perfeito, não um futuro sem cicatrizes, mas um futuro honesto, um futuro construído em respeito, trabalho e a promessa lenta de que, com o tempo, até as feridas mais profundas podiam começar a sarar. Valdemar Manor, primavera de 1843. 2 anos haviam passado desde o retorno de Christian, 2 anos de trabalho lado a lado, 2 anos de conversas ao entardecer. 2 anos de confiança sendo reconstruída, pedaço por pedaço. Greta estava no jardim quando Christian a encontrou.
Ele carregava flores silvestres que colhera nos campos. Nada elaborado, apenas um pequeno buquê de flores azuis e brancas. Para você, ele disse, oferecendo-as com um sorriso tímido. Greta pegou as flores, sentindo algo quente e suave se espalhar em seu peito. Obrigada. Eles caminharam juntos pelo jardim, os dedos quase se tocando, mas não ainda. Não completamente. Mas a distância entre eles era menor agora, muito menor. Greta, Christian disse finalmente parando diante dela. Eu sei que ainda há dor. Eu sei que ainda há medo. E eu não estou pedindo que você me ame agora. Mas... Ele respirou fundo. Mas eu te amo. Não sei quando começou. Talvez nas ilhas Orkney, quando percebi o quanto havia falhado contigo. Talvez quando voltei e vi o que você construiu. Ou talvez eu sempre te amei, mas era covarde demais para admitir. Greta sentiu lágrimas encherem seus olhos. Christian, eu não preciso que você diga de volta. Ele a interrompeu gentilmente. Só preciso que você saiba. E que você saiba que vou passar cada dia do resto da minha vida provando que sou digno de você. Greta olhou para ele, para o homem que abrira mão de tudo por ela. Para o homem que trabalhara lado a lado com ela por 2 anos, sem pedir nada em troca. Para o homem que lenta e pacientemente ensinara a que pessoas podiam mudar. Eu ainda não sei se posso dizer que te amo, ela admitiu, a voz quebrando. Mas eu confio em você. E confiança. Ela tocou o rosto dele, sentindo a barba áspera sob seus dedos. Confiança é a raiz mais profunda do amor. O resto virá, com tempo. Christian fechou os olhos, uma lágrima deslizando pela bochecha. Eu posso esperar. Posso esperar o tempo que for necessário. E ali, no jardim de Valdemar Manor, sob a luz dourada da primavera dinamarquesa, Greta Lindström permitiu-se acreditar em algo que nunca pensou ser possível: segundas chances. Não eram perfeitas, não apagavam o passado, mas eram reais e honestas. E talvez fossem suficientes para construir um futuro que valia a pena viver. Obrigado por permanecer com esta história até o final. Se ela te moveu, se te manteve em silêncio ou fez você sentir algo que ainda persiste, lembre-se de deixar seu like neste vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho. Novas histórias estão esperando por você aqui. Histórias de amor, contenção, perda e segundas chances. E antes de partir, escolha outro conto do canal e deixe que ele te faça companhia um pouco mais. Até a próxima história.